Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos uma aula sobre iluminismo, mais uma aula dessa série de retomadas, de recuperação e aprofundamento para apoiar você, estudante, e você, professor, que estão retomando as atividades presenciais aí na escola. Para estar conosco, participando da nossa aula e também interagindo com vocês no nosso chat, contamos com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse? Boa noite, galera aí do segundo ano do ensino médio. Boa noite também aos professores, parceiros que estão aí no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando, a desenvolver as habilidades. Tá chovendo, né, em São Paulo. Hoje tem previsão para mais chuva, mas isso não significa que nós não possamos acender as luzes da nossa cognição, porque a aula é sobre o iluminismo, não é isso, professora Luíse? E é um Exatamente. período muito importante para nós entendermos essa ruptura com o mundo antigo, né? Então, eu estava observando a aula aqui, tem muito interessante os objetos de conhecimento, vale a pena, pegue seu material, ouça e assista, faça suas anotações, porque tem muita riqueza filosófica e histórica para você hoje. É isso mesmo. Então, vamos começar apresentando os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Hoje, a nossa aula tem como objetivo apresentar as características do iluminismo na Europa, no contexto do absolutismo, e conhecer os principais pensadores desse movimento e suas teorias. A habilidade do currículo oficial que estamos trabalhando hoje é reconhecer a importância das manifestações do pensamento para identificar os modos de vida das sociedades ao longo da história. Eu vou apresentar para vocês duas imagens para vocês perceberem, tentarem localizar características aí do chamado antigo regime e uma nova proposta de poder que estava se colocando nesse contexto do iluminismo através dessas obras aí. Vamos apreciar na tela. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo um retrato do rei Luís XIV da França, também conhecido como Rei Sol, né? E do outro lado, à direita, uma imagem, um retrato de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Quais semelhanças e diferenças vocês, estudantes, conseguem identificar na representação dessas duas importantes figuras políticas? Busquem as semelhanças e as diferenças. E em 2 minutos a gente volta. Voltamos para a interação. Olha só que legal, tem bastante resposta aqui no chat.
mas nós iremos reforçar um pouco mais aos nossos parceiros, professores, para buscarem as respostas dos estudantes no chatinho e colocar o nome deles, as respostas que eles estão trazendo, né? Acaba sendo assim uma questão de manejo, né? Que todos nós estamos aprendendo a desenvolver habilidades com tecnologia, mas quando as respostas dos estudantes começam a aparecer, começa a se agigantar, a se abrilhantar, vai ficando uma aula bem mais interativa. Nós temos aqui, professora Luíse, as respostas que estão vindo, e a que mais chamou a atenção, porque alguns dos estudantes, eles pegaram a pose, né? Se usa cabelo, se usa peruca, mas o professor Rafael, ele coloca aqui que um está representando a nobreza e o outro o estadista. Então, qual é a semelhança que essas duas figuras que, além da pose e do cabelo semelhante, né, que um característico do século XVIII, mas parecem ser figuras que meio que opostas, né, aí nas suas ideias políticas. Qual é a semelhança entre esses dois personagens? Então vamos lá, pessoal. A semelhança pelo ambiente aqui, claro, é o óbvio, estão retratando duas figuras políticas, né? Só que cada uma delas tem signos que vai reforçar o tipo de liderança que essa figura vai exercer, tá? E aí é que vão estar as diferenças, né? A gente pode pegar a questão do cenário, que tem esses tecidos vermelhos, que remetem à nobreza, que remetem aí a algo rico, nobre, mas não tão opulento como a gente pode ver no retrato do George Washington. A gente consegue perceber que é um pouquinho mais simples o ambiente. Olha agora o do Luís XIV, como é cheio de rebuscamentos, de adornos, né, para demonstrar a opulência, bordados a ouro, aqui a flor de lis, que era um dos símbolos da monarquia francesa. E olha a postura dele, né, ele está olhando diretamente para o espectador e ele tem esse cetro, né, esse cajado fincado no chão, né? Como quem diz assim: aqui está o poder da França, eu sou o poder, eu sou o Estado. Então, é uma postura impositiva para mostrar a autoridade. Agora, vamos voltar lá para do George Washington, para a gente ver um pouquinho melhor as diferenças aí. Olha só, ele tem umas vestimentas muito mais sóbrias, né? Mostra uma simplicidade, ou seja, uma ruptura com essa questão da opulência, da riqueza, embora a gente está percebendo um ambiente, né, chique, vamos dizer assim, mas olha só a mão dele, né? Está apontando para um horizonte, ele mesmo está vislumbrando esse horizonte, ele não olha diretamente para o espectador, e as mãos dele vão levar a gente, no nosso olhar, a se atentar a esses elementos aqui da tela, né? Que tem papéis, tem um bico de pena, né? Uma caneta bico de pena, demonstrando aí signos do conhecimento, como quem diz, o conhecimento é o caminho, a razão é o caminho, né? Meio que nessa intenção de mostrar um outro tipo de poder, um poder baseado nos ideais iluministas. A gente sabe, a gente vai rever isso na aula que vem, que a independência dos Estados Unidos da América está diretamente ligada com os ideais iluministas, né? Foi uma inspiração para o movimento, tanto que na primeira Constituição norte-americana, a Constituição de 1776, a gente vai conseguir observar várias teorias, vários elementos das teorias iluministas que a gente vai conhecer ou retomar na aula de hoje. Certo? Professora Luíse, antes de você continuar, eu vou destacar a resposta do Lucas Costa, porque ele foi exatamente nesse detalhe significativo da imagem de George Washington, que é a pena na mesa. E ele coloca aqui, pena na mesa de George Washington, Constituição com ideais iluministas. Então, esse destaque que você dá e que ele é significativo, ele é propositivo nessa imagem, porque ele indica essa ruptura com o antigo regime, foi destacado aqui pelo Lucas Costa de maneira brilhante e bem detalhista, compreendendo aí
esse detalhe da imagem que é a Constituição Liberal. Lucas Costa, né? Isso. Parabéns, Lucas Costa, você foi aí na mosca, é bem essa a ideia dessas representações, dessas figuras. Para a gente dar continuidade na nossa aula, a gente vai retomar um pouquinho, né, o que foi o absolutismo monárquico representado muito pelo próprio rei Luís XIV, que a gente acabou de ver na imagem aí, né, o Estado sou eu. Vamos dar uma lida num excerto extraído do Caderno do Aluno e depois ver algumas literaturas que embasaram o chamado Antigo Regime. Então, olha só, lá no Caderno do Aluno, volume 2, na página 79, vocês vão ter a íntegra desse texto aí, que a gente trouxe só um fragmento para vocês. Luís XIV da França é considerado por muitos estudiosos uma das principais referências de monarca absolutista. A ele atribui-se a frase "o Estado sou eu". Professor Carlos, você quer pronunciar essa frase em francês, por favor? L'État c'est moi, o Estado sou eu. Indicando que ele personificava todo o poder político da França. Então, vocês vejam que a imagem que a gente analisou reforça esse entendimento. E o absolutismo estava amparado aí por diversas teorias, como as de Jacques Bossuet, que, através do livro A Política Tirada das Sagradas Escrituras, defendia a ideia do direito divino dos reis. O que seria esse direito divino dos reis? É como se o poder da liderança, o dom de liderar, né, um povo, uma nação, é uma atribuição de Deus dada a esse monarca. É como se o poder do monarca viesse de Deus. Tanto é que nós já estamos vendo ali, desde o feudalismo, que existia uma aliança entre a Igreja Católica e Estado, eram os papas que coroavam os reis, até o final aí da monarquia absolutista, e isso reforçava, né, a ideia do direito divino reforçava essa questão de que o povo é que estaria a serviço do Estado e não o contrário, porque você estar contra o Estado, você estaria contrariando a Deus que conferiu a alguém a liderança. Essa era a lógica do direito divino dos reis. Ajudava, né, a manter um ambiente de obediência ali, né, professor Carlos, da população. De subserviência, porque ai daquele que se levanta contra o Deus vivo, né? Então, ai daquele que se levanta contra um monarca, que é o sol, erguido por Deus para governar as nações. Então, naquele filme A Morte do Rei, tem uma cena bem significativa, que quando Luís XIV vai à forca, o povo grita, ele é Deus na terra, né? E Oliver Cromwell diz, não, ele é o seu inimigo, ele saqueou terras, ele matou nossos irmãos. Então, o sangue é vermelho, está aqui, o sangue desse homem, ele não é uma divindade. Então, rachar com essa estrutura foi algo que levou uma construção e que levou à Revolução Inglesa. Exatamente. E uma outra teoria também que embasava o poder absolutista vinha do livro O Leviatã, de Thomas Hobbes. No Leviatã, tinha ali a ideia de que se os seres humanos estivessem se autogovernando de acordo com as próprias vontades, a sociedade seria um caos. Portanto, era necessário que todas as vontades, ou seja, a vontade coletiva, fosse reduzida a uma só vontade. A vontade de quem, afinal de contas? Do rei. Então, é o rei que vai ali conduzir o povo, conduzir os indivíduos, porque eles por si só não têm essa capacidade de autogestão. Olha aí a confirmação disso com a frase de Thomas Hobbes: o homem é lobo do homem, né? O homem não consegue se organizar, se autogovernar, ele precisa de alguém que vai reger, né, esse indivíduo que vai reger essa coletividade aí. Então, essas ideias principais que serviam de base ideológica aí do antigo regime. Já o iluminismo visava romper com essa visão, né? E ele começa a se desenvolver, as primeiras teorias iluministas começam a se desenvolver no século XVIII, o chamado século das luzes. Uma vez alguém perguntou para o filósofo Immanuel Kant o que é o iluminismo. E ele respondeu o seguinte: tutelados, né,
são aqueles que se encontram incapazes de fazer o uso da própria razão e dependente da direção de outrem. Então, para Immanuel Kant, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma situação de tutelagem, né? Olha o contraponto à ideia do Thomas Hobbes, né? O ser humano não precisa ser tutelado, ser regido por ninguém. Ele, através do uso da própria razão, ele vai conseguir se autogerir, né? Aí, continuando a fala aí de Immanuel Kant, ele disse: é-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer o uso do entendimento independentemente da direção de outrem. Aí ele diz, sapere aude, que significa ouse saber. Tenha coragem para fazer o uso da sua própria razão, dizia Immanuel Kant. Então, vocês vejam aí essa busca de romper com a visão absolutista, e seriam os próprios indivíduos que fariam essa ruptura através do uso da razão, segundo Immanuel Kant. Então, vamos ver aí agora um outro sol que vai iluminar a população europeia, que não é mais os reis absolutistas, não são mais eles, e sim o iluminismo, né? Olha só o nome desse movimento. As luzes da razão vão iluminar, né, o povo, vão iluminar os sistemas políticos, para que a gente caminhe para um outro lugar, né, um outro lugar de autogestão, de romper com aquele absolutismo monárquico, né? Então, olha só os principais ideais do iluminismo aí. Então, os iluministas defendem liberdades individuais, tolerância religiosa, progresso, governo constitucional, ou seja, uma constituição, um conjunto de leis que está acima do poder do rei, uso da razão, leis naturais e separação entre igreja e Estado. Esses eram os principais aí ideais do iluminismo. Sobre o uso da razão, como essa poderia viabilizar a ruptura com o antigo regime, uma ideia criou-se ali, que é a ideia da enciclopédia, né? Como é que as pessoas, como é que os indivíduos vão usar a razão, sendo que eles não são condicionados a isso, né? Muitas pessoas na Europa eram analfabetas, não sabiam ler nem escrever, ou tinha pouca instrução. Então, teve-se a ideia de compilar todo o conhecimento do mundo, produzido até aquele momento, século XVIII, num único volume, né, num único lugar ali, que era a enciclopédia, onde as pessoas poderiam consultar, se esclarecer e, a partir daí, enriquecer o seu processo de uso da razão. Então, vamos ver um pouquinho sobre a enciclopédia. Então, aí vocês estão vendo a imagem que representa a primeira página da enciclopédia, o Dicionário Racional das Ciências, Artes e Ofícios, organizados por Diderot e d'Alembert. Publicada entre 1751 e 1772, então vocês vejam que demorou aí um tempão para eles compilarem todo esse conhecimento, né? A enciclopédia tinha 35 volumes organizados aí por Diderot e d'Alembert e um grupo de outros 150 cientistas e filósofos. Com o objetivo de estimular o uso da razão, mudando a forma de pensar das pessoas, a enciclopédia contribuiu para disseminar os ideais iluministas pelo mundo. Professor Carlos, você já teve alguma enciclopédia na sua casa, na casa dos avós? Uma galera de enciclopédia. Inclusive, eu tenho uma enciclopédia da história das ciências políticas, que vai desde a Grécia até justamente aí o final do século XVIII. É muito livro, às vezes a gente acaba tendo mais livros do que roupas, né? Porque todo professor ele precisa ter a sua biblioteca, não é verdade? E é bem legal já estimularmos também os estudantes a terem a sua biblioteca. É legal você comprar o livro digital, né, professora Luiz? Exatamente, né? o Kindle. XX, né? Já estamos aí no século XXI, então, mas é bom ter o livro em casa, ter a sua biblioteca, ter aonde consultar o seu material, né? Que às vezes você tem um material não físico e você acaba perdendo esse material.
Então é bom ter sempre uma biblioteca. E enciclopédias são bons materiais aí para vocês que vão fazer o Enem no ano que vem. Pois é, num mundo analógico que não está muito distante, mas eu sei que vocês, estudantes, nem conheceram esse mundo, esse conhecimento era compilado nessas enciclopédias. Talvez você, estudante, já tenha visto na casa da vovó, do tio, lá do interior, aqueles volumes de livros de capa vermelha, de couro, ou a capa verde escura, que são vários iguais, e as informações estão organizadas em ordem alfabética. Isso era uma enciclopédia. Então, vocês vejam que até pouco tempo atrás, eu mesma já fiz muito trabalho de escola consultando da enciclopédia, que eu sou do tempo que não tinha internet tão popularizada assim, não era algo de acesso de toda a população, então a gente consultava ainda a enciclopédia para pegar algumas informações, e era sobre tudo, arte, ciências, política, filosofia, era como se fosse um grande buscador, aquele buscador famoso da internet, o nosso eram as enciclopédias, né, professor? Isso era legal, né? Você sentir o cheiro do livro, né? Do livro novo, você ter o prazer de você ter uma ideia, né? Você tem aí uma iluminação, você vai lá ver qual é o livro, você procura, bem legal, é bem interessante. Mas vamos para as luzes, né, professora? Lumière. Lá. Então, já que a gente está falando desse momento aí de enciclopédia, de compilação dos conhecimentos, vamos para essa atividade aí, porque isso que está aparecendo, vocês, estudantes aí do século XXI, conhecem. A Wikipédia é um projeto de enciclopédia multilingüe de licença livre, baseado na web e escrito de maneira colaborativa. Qual o significado de plataformas digitais como a Wikipédia, cujo conteúdo é produzido de forma aberta e colaborativa para o conhecimento? Quando a gente fala de forma aberta e colaborativa, significa que qualquer pessoa pode inserir um verbete novo, ou seja, construir conhecimento dentro dessa plataforma. Qual que é o significado disso, gente? Em 2 minutos a gente volta. Voltamos para a interação. Vamos aqui socializar as respostas que os estudantes estão nos colocando, que os professores estão nos replicando. Então, o professor Cláudio fala que a importância é a socialização do conhecimento. O professor Antônio nos diz que é um facilitador de acessibilidade rápida e interação. A professora Miriam alerta dizendo que, infelizmente, escrevem coisas erradas, por isso que a ideia de historia, né, indica aquele que pesquisa os fatos, né, que investiga. Então, por isso é necessário investigar para não cair em erros.
né? E os outros professores estão falando mais ou menos essa resposta aqui, professora Luíse: interação, facilidade de acessar os conhecimentos, inclusão, conhecimentos coletivos. É a era da globalização, né? Exatamente. Inclusive, a professora mencionou a questão de que muitas coisas que são colocadas ali na Wikipédia são informações, às vezes, têm algum erro, incorretas, mas vejam o quão democrático é essa plataforma. Uma outra pessoa pode fazer um outro verbete corrigindo o anterior, né? Então, a Wikipédia, ela significa, mais do que tudo, a democratização da produção do conhecimento. Então, isso não vai ficar limitado somente aos cientistas, aos estudiosos, e também, nem, não é tudo que vai ser, perdão, tudo pode ser considerado conhecimento, né? Porque numa distribuição mais rígida de conhecimento, tem coisas que são consideradas, tipo, isso é informação, isso é raso, mas na Wikipédia você pode falar do que você Isso. quiser, tudo é Então, conhecimento. o Jorge Gusdorff, quando escreve a origem das ciências humanas, ele vai dizer que uma prática do historiador é selecionar os fatos que de fato serão históricos. Então, exemplo, a Grécia Clássica. Nós temos momentos privilegiados da Grécia Clássica que formam o nosso chamado classicismo. Então, o professor de história, o aluno também que se interessa por história, é bom ele entrar dentro dessas questões já para eles observarem que, com um mundo de informação, essa ideia de você capturar momentos privilegiados para poder criar uma narrativa histórica acaba caindo por terra em determinados momentos. Pois é. Vamos lá conhecer os pensadores e as principais ideias dos iluministas aí. Vamos lá? Então, esses dois que vocês estão vendo são John Locke e Voltaire, né? O John Locke, em inglês, vai desenvolver a teoria dos direitos naturais, que já já a gente vai dar uma olhadinha, e o Voltaire, francês, defendeu como poucos a liberdade de expressão dentro da França absolutista. Depois nós temos aí o Montesquieu, né, o Barão de Montesquieu, que criou uma teoria que é muito ainda recorrente nos países republicanos, incluindo o Brasil, que já já a gente vai ver, e o Jean-Jacques Rousseau, que desenvolveu a teoria do contrato social e também está presente aí na organização política de muitos países. Agora estão aí as teorias iluministas para vocês, tá? Então, nós temos o John Locke, tá? O John Locke, ele vai defender os direitos naturais, né? Segundo ele, todo ser humano possui 3 direitos básicos, já nasce com esses direitos: direito à vida, à liberdade e à propriedade. As teorias de John Locke inspiraram a Revolução Gloriosa, a independência dos Estados Unidos, tá? Então, vocês vejam aí, a Revolução Gloriosa a gente tratou na aula anterior, né? Passou por essa questão do iluminismo, tá? O Voltaire defendia a liberdade de expressão. Ele, por várias vezes, foi preso até que ele se autoexilou na Inglaterra, a Inglaterra já sob a monarquia constitucional. Então, lá ele achava que era um lugar onde ele poderia exercer a liberdade. E uma das inspirações aí, dos reflexos das ideias de Voltaire é a própria Revolução Francesa aí, lembrando que um dos lemas era a liberdade para os revolucionários franceses. Já o Barão de Montesquieu desenvolveu a teoria dos 3 poderes. O poder é dividido em executivo, legislativo e judiciário. No regime absolutista, o rei acumula todos esses poderes. Ele cria a lei, ele coloca a lei em vigor, ele aplica a lei. Aí não, aí, como diria o Montesquieu, né, quem retém o poder tende a abusar dele. Então, divide-se em 3 instâncias, uma fiscaliza a outra. Uma das inspirações aí é a Constituição dos Estados Unidos, aí, que ficou pronta em 1787, tá? E o Rousseau defendia ali a questão do contrato social, né? O poder vem do povo e o povo elege o seu representante, ou seja, esse representante ele tem que estar em consonância com a vontade geral.
Olha aí, a primeira e a última coluna, nós temos uma divergência aí, né? Olha só, o John Locke defendia a propriedade como um direito inalienável do ser humano. Já o Rousseau era contra a propriedade privada. Ele dizia que isso era um fator de infelicidade para os seres humanos, né? Um dos movimentos aí pelo mundo que foi inspirado pelas ideias de Rousseau foi a Conjuração Baiana aqui no Brasil colonial entre os anos de 1798 e 1799. Inclusive, tem aula no Centro de Mídias falando sobre a Conjuração Baiana. Quem quiser saber mais, pode retomar lá no nosso repositório. Se eu não me engano, foi a última aula do segundo bimestre aí que a gente trabalhou. Vamos ver agora o iluminismo na economia, como é que ele se manifestou. Então, olha só, nós temos duas teorias aí iluministas ligadas à questão da economia, tá? Nós temos os fisiocratas e os liberalistas econômicos, tá? Os fisiocratas foram principalmente representados pelo François Quesnay, né, que ele dizia, né, deixar e fazer, deixar e passar, que o mundo caminha por si mesmo. Já era uma pré-concepção do que depois Adam Smith diria ser a mão invisível do mercado, né? Então, para o François Quesnay, o mercado era regulado pela chamada lei da oferta e da procura. Quanto mais produtos nós temos disponíveis no mercado, menor o seu preço. Quanto menos produtos nós temos disponíveis no mercado, maior o seu valor. Então, as coisas vão se autorregulando por esse parâmetro. Quer ver um exemplo bem do dia a dia disso? Os produtos agrícolas, né, os alimentos, né, quando estão na entre-safra, quando tem alguma intercorrência, às vezes até climática, o preço sobe, né? A gente sempre tem os vilões da inflação aqui e ali, né? E aí o produtor ele joga o prejuízo para o consumidor e aumenta o preço para que o consumidor pague e ele tenha o retorno desse lucro perdido, seja por questões econômicas internacionais ou por questões climáticas. Então, essa relação econômica aí com a questão de inflação, oferta e demanda é muito importante e é bem legal, o estudante consegue entender bem isso quando ele vai estudar lá na frente a crise financeira de 29, que foi uma crise de demanda e oferta no mercado financeiro mundial. Exatamente. Mas para o François Quesnay está tudo bem ser desse jeito. Então, vejam que não tem um rei intervindo quanto que vai custar A ou B. É o próprio mercado que se regula através dessa lei que, para François Quesnay, que é um fisiocrata, é a lei natural. Esse próprio nome fisiocrata, né, eu não vou saber a tradução correta do grego aí, mas ele tem a ver com a questão de leis naturais. É o famoso é assim mesmo, as coisas vão se autorregulando e assim caminha. Já peguei, prof. Eu estava até pensando, o que seria a etimologia, né? Physis, natureza, né? Physis no grego, Isso. natureza, kratos, governo. Então, governo natural. Perfeitamente. Então, essa era a ideia. Então, não precisa de um rei intervindo, né? O próprio mercado vai se autorregulando. E aí a gente vai ter depois uma sofisticação, um apuro dessa teoria com o liberalismo econômico representado, aí um dos grandes representantes, Adam Smith, vai aparecer aí na tela de novo. Tá? Segundo Adam Smith, o trabalho é a fonte de riqueza, né? Então, é assim que se gera riqueza para um país. Essa ideia bate ali com os ideais da burguesia, que também eram muito contrários ao intervencionismo dos absolutistas, né? Então, quem trabalha e gera lucro para os reinos são os burgueses. Então, eles são os geradores da riqueza de um reino, e o rei só faz consumir essa riqueza. Olha a ideia aí do livre mercado e da livre concorrência, né? A mão invisível do mercado. Então, já vem evoluindo ali dos fisiocratas, né? O mercado se autorregula sem a necessidade de um reinterventor nas questões econômicas.
Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os déspotas esclarecidos. Alguns reis, principalmente depois da Revolução Francesa ali, com medo desse movimento revolucionário, decidiram promover reformas no seu próprio modo de governar, como se fosse uma reforma do absolutismo, né? O déspota é aquele cara que governa de uma forma autoritária, de uma forma arbitrária, centralizadora do poder, mas o esclarecido significa o quê? É um rei que lê os pensadores os pensadores iluministas, é um rei que se esclarece, é um rei que está aberto a novas ideias, e foi isso que esses monarcas, esses nobres tentaram passar aí em seus países com algumas medidas que eles tomaram lá. Vamos conhecer. Então, um dos exemplos aí de déspotas esclarecidos é o rei Frederico II. Vejam que ele era conhecido como rei filósofo, rei da Prússia. Ele aboliu a tortura aos presos. Então, vocês vejam até que nível ia o absolutismo nos países, né? Criou escolas públicas e incentivou as artes e as ciências. O rei José II promoveu a tolerância religiosa e reformas visando modernizar a Áustria, reformas urbanas mesmo, né, construindo portos, pavimentando vias, né, fazendo uma modernização do próprio reino ali, para atender melhor a população, para atender melhor os ideais da burguesia, porque a burguesia comercial, principalmente, demanda certas estruturas, né? E aí essas estruturas precisam estar adequadas aí para a prática da burguesia, e o rei vai lá e promove essas mudanças aí necessárias. Então, vejam que é um rei se aliando um pouquinho com essa burguesia através de ideias do iluminismo, né? O governo servindo ao povo e não o contrário. Vamos continuar. A rainha Catarina II da Rússia incrementou a industrialização no país, criou na cidade de São Petersburgo, que até na época da Revolução Russa, já no século XX, era um dos principais polos industriais da Rússia, construiu escolas e hospitais, né? Mais uma vez reforço a ideia de um monarca governando para o povo. E o Marquês de Pombal, né, de Portugal, primeiro-ministro da Corte Portuguesa, imprimiu novos rumos às ciências, incentivando as universidades e valorizando a adoção do método experimental. O método experimental, como o próprio nome já sugere, né, a observação dos fenômenos, né, para que você crie sobre eles hipóteses, teorias, ou seja, não é mais um conhecimento que vem de cima para baixo, de uma forma verticalizada, é algo horizontal, muito até na ideia lá da enciclopédia, né, universalizar o conhecimento. Vejam aí as mudanças, né, de visão e de postura desses líderes, desses monarcas, após as ideias iluministas ganharem ali uma massa crítica na Europa. E, para a gente ir finalizando a aula, vamos propor aí uma atividade, infelizmente, por uma questão de tempo, a gente não vai conseguir fazê-la pelo chat, mas eu vou ler com vocês, isso também está no Caderno do Aluno, volume 2, fica como sugestão para vocês ampliarem aí os entendimentos acerca do iluminismo, e vocês podem compartilhar depois com seus professores, colegas e até mesmo nas redes sociais por meio da hashtag EuNoSeiMSP. Vamos lá? Então, eu vou ler com vocês aí, quem quiser dar print da tela, tá? Uma das principais ideias do pensamento iluminista é a obediência à vontade geral, isto é, os governos devem obedecer à vontade geral dos seus governados, expressa por meio de um pacto social. Em outras palavras, o povo, sendo o único detentor da soberania, poderá delegar ou retirar poder dos governantes, caso eles não desempenhem corretamente o seu papel nesse acordo. Com base nisso, estudantes, pensem e levem essa reflexão para além da nossa aula de hoje. Vocês conseguem identificar a aplicação desse princípio iluminista na sociedade em que você vive? E aí você justifica a sua resposta apresentando aí para o seu professor na escola. Eu agradeço a presença de vocês virtualmente aqui no nosso chat, agradeço as contribuições do professor Carlos. Muito obrigada, professor Carlos. Obrigado, os professores também que estão participando, estão muitos elogios aqui no chat. Nós nos sentimos engrandecidos com os elogios que vêm no chat.
reforça para a gente nós continuarmos trabalhando e para atender essa demanda de aulas aí e contemplar essa galera que é o foco do nosso trabalho. Exatamente. Falando em foco do nosso trabalho, não deixem de avaliar a nossa aula através do link ou do QR Code que aparecem na tela para vocês. O objetivo é pegar as sugestões de vocês para melhorar o nosso trabalho sempre aqui no Centro de Mídias. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até!